a nossa discussão aqui sobre o livro que estamos lendo esse mês, Propósito de Vida, da autora Carol Shinoda. E hoje a gente vai discutir um pouco aí sobre o capítulo 2 do livro. E assim, a coisa está ficando só melhor, viu? Eu sou Dayal Bernais, sou mentora de posicionamento e branding, de empresárias, né, que querem posicionar o seu negócio no digital, e estou aqui com a minha amiga, parceira de projeto aqui no Clube Páginas em Ação, Jamile. Olá, pessoal! Que delícia estar aqui no segundo encontro, estudando esse segundo capítulo. Eu trabalho na área de marketing e vendas e eu acho assim, super interessante a gente aprofundar nessa parte de propósito, que tem muito a ver com traçar uma meta, um objetivo para a gente alcançar. Então, está sendo uma experiência incrível, tenho gostado muito. Maravilha. Vamos começar, então. O capítulo 2 aqui, a autora vai entrar no processo de desenvolvimento do propósito mesmo. Não sei se vocês lembram que na primeira etapa ela trouxe mais uma parte histórica, uma conceitualização, e aqui ela já vai trazer a parte de desenvolvimento. É ainda um pouco mais teórico, vamos dizer assim, embora tenha algumas atividades. No capítulo 3 é onde a gente entra realmente na metodologia de forma profunda. Mas ela começa aqui dizendo que vai propor, né, algumas reflexões sobre alguns verbos ligados ao propósito, como descobrir, lembrar, desenvolver, identificar. Então, ela traz frases que a gente utiliza, né, quando vai falar sobre propósito. Aqui no Descobrir, ela traz a ideia de que o propósito já está lá, encoberto, e que a gente precisa tirar um véu da frente para poder enxergar aquilo. Mas ela conclui dizendo que o que está embaixo desse véu, né, que a gente está buscando descobrir, pode ser muito preliminar, inicial, introdutório, então não é bem o que a gente vai usar aqui, não é a ideia. Depois ela vem para lembrar que está embasado em uma crença em que viemos para esse mundo com um propósito pré-definido, mas que isso aqui depende muito de você crer nisso. E como crer é algo que depende variavelmente de pessoa para pessoa, a gente também não vai utilizar essa ideia aqui no livro. E depois ela vem para identificar, que aí sim é o verbo que ela recorre aqui dentro do livro, que é identificar a partir da noção de que podemos encontrar um propósito de forma ativa, se nós reunirmos nossas experiências desde que nascemos, testar o que já percebemos, que é importante para a gente. Assim, a gente pode definir um sentido para o nosso futuro. E eu achei, assim, lindo essa parte, porque eu sou muito fã, assim, do significado das palavras, do que elas trazem para a gente. E isso aqui tem muito a ver com o que eu acredito, até dentro da metodologia dos arquétipos, porque a gente vai atrás, né, dessa noção do que a gente é, do que a gente foi quando era criança, na nossa essência, e a gente vai construindo até chegar à fase adulta, e dentro desse processo a gente busca ver algumas coisas que a gente quer resgatar dessa nossa infância que ficou para trás, mas que é um poder que a gente tem, né, que é uma força, ou a utilização mesmo de algum recurso que você já tem desenvolvido dentro de você, e muitas das vezes você não consegue enxergar, mas que está lá, sabe? E que você pode utilizar da melhor forma possível no desenvolvimento, assim, do seu negócio. Então, eu adorei, e é a palavra que eu vou usar, tá? Identificar os arquétipos a partir de hoje. Ai, ai. Ô, Dai, a gente escuta muitas pessoas falar, né? Ah, mas quando eu tive contato com tal pessoa, ela descobriu um dom que eu não tinha. E isso vai diretamente com isso que você está falando. A pessoa tem aquele dom, mas ela que não percebeu. Então, não é que o outro descobriu, só mostrou que ela não estava querendo muitas vezes aceitar, né? Perfeito. Trouxe a luz, trouxe a consciência, que é o que ela vem falar aqui, que mesmo que você já tenha estudado sobre propósito, algum momento da sua vida, a ideia aqui é que você leia o livro buscando essa consciência, jogar a luz naqueles cantinhos que estão escuros, sabe, que você não consegue enxergar ainda. E lá mais para frente, inclusive, ela traz até a ideia de você ter um parceiro de jornada, que é uma coisa que eu também defendo bastante, porque às vezes a gente tem esse ponto cego. Eu digo assim sempre, até nas minhas mentorias, que entre o querer e o realizar, tem um riozinho aqui que chama emoções. Então, muitas das vezes, esse rio, né, as nossas próprias emoções, nos impedem de ver quem nós realmente somos,
a excelência que nós temos, ou até os defeitos que nós temos em algumas áreas. E ter esse amigo de jornada aí ajuda a gente a identificar esses pontos, né, de melhorias e forças que a gente pode utilizar. E aí chega por último aqui no desenvolver, que é onde quer que você esteja no processo, é possível avançar, melhorar, refinar. Então, são os verbos que a gente vai utilizar mais aqui. E aí, sim, ela começa a entrar em algumas ferramentas, né, que ela traz ali como ponto de partida, ainda não é a metodologia dela, mas ela traz nessa primeira parte ferramentas como Golden Circle, que é aquele círculo dourado, né, do Simon Sinek. Depois ela traz o modelo de negócios pessoal, que eu achei bem legal, assim, era uma ferramenta que eu não conhecia, só conhecia aquele Canvas Business mesmo, aplicado ao negócio, mas aplicado a você... né? É bem parecido, mas eu não conhecia, não sei, ou seja, que eu achei bem legal. E o Ikigai, que é uma ferramenta que eu conhecia, sim, mas não tinha esse olhar um pouco mais robusto que ela traz aqui. E aí ela continua aqui falando que a gente vai começar a explorar essas ferramentas, e aí ela traz até os motivos, porque você deve continuar lendo o livro, ali na página 68. Se você recebeu a influência de vários fatores ao longo da vida, e pode não ter tido ainda a consciência, que foi o que a gente tinha falado, buscar, né, nesse passado, brincadeiras de infância, esportes, atividades artísticas, professores, né, mentores, pessoas de autoridade que influenciaram você positivamente a ser quem é, e em segundo lugar, porque você pode ser um influenciador na vida de muitas pessoas, que é uma coisa, assim, bela, que eu vejo como uma responsabilidade de legado que todos nós, que somos empresárias, temos. Se você trabalha em uma posição de liderança, né, onde você tem ali pessoas que trabalham junto com você, parceiros, você tem essa responsabilidade de influenciar positivamente essas pessoas que cruzam com você. Então, esses são os dois motivos que ela dá. E aí eu fiz até um desenhozinho aqui em cima, não sei se vai dar para ver, eu gosto sempre de fazer essa ponte do ponto A e ponto B, que é o ponto A é o que experimentei e trouxe sentido para quem sou hoje, aí a ponte que liga ao nosso propósito, a nossa consciência, que vai nos ligar ao que eu quero realmente realizar no futuro, que seria o nosso ponto B. E aí sim, a gente começa a entrar nesses modelos voltados à identificação do propósito. E aí ela começa aqui com um Golden Circle, né, do Simon Sinek, o Círculo Dourado, que é uma ferramenta bem conhecidinha, né, que tem um TED dele aí bem conhecido. Quer falar Mas não se engane com a simplicidade dela, né, porque quando você vai preencher aquela frase, ela realmente tira a gente totalmente da zona de conforto, né? Quando a gente vai preencher o porquê, você fala, nossa, parecia tão simples, mas não é. Não é, porque senão todo mundo faria, né? Ela até fala aqui que a maioria das pessoas vem desenvolver o quê, né? E esses grandes líderes começam a desenvolver no porquê. E realmente está ligado ao propósito de vida. Então, são círculos aqui começando pelo porquê, o como e o quê. E normalmente a gente faz esse caminho inverso, né? A gente quer começar primeiro pelo quê, depois ir para o como, para depois ir por quê, se chegar no porquê. O motivo que leva a gente a fazer aquilo. E dentro disso, é interessante a gente pensar também que quando a gente tem o porquê, claro, que nos motiva a executar alguma coisa, quando a gente tem dificuldades na nossa jornada, a gente não para, não deixa aquilo nos abalar, porque a gente sabe que o nosso motivo é muito maior do que aquele problema que surgiu. E quando eu não tenho isso aqui claro, eu tenho a tendência de ser uma pessoa mais inconsistente, uma pessoa que qualquer problema me derruba, uma pessoa que se alguém fizer um comentáriozinho maldoso, aquilo ali me derruba. Então, a gente consegue enxergar aqui que realmente um líder que inspira, que ela fala, né, que essa ferramenta é o que é utilizado por esses grandes líderes, como Mandela, como o criador da Apple, que fugiu a memória, Steve Jobs, o que faz deles grandes é esse poder de inspirar pessoas, e esse poder de inspirar pessoas está nessa motivação
forte nessa figura de autoridade em que as pessoas enxergam neles alguém que elas gostariam de ter, de ser, enxergam nelas algo que eles têm que elas não têm. Então, eu digo assim, sempre que a gente atende uma pessoa como líder, como mentor, a gente está vendendo um pedacinho que falta aquela pessoa, né? Nós dizemos que nós somos a pessoa transformada, e isso significa que a gente venceu algo, a gente passou um caminho e vencemos aquela batalha, aqueles problemas, aquelas dificuldades, e hoje você pode ensinar as pessoas a fazer o mesmo, sabe? Não pisa aqui, porque aqui tem um crocodilo, né? Tem um problema, tem uma dificuldade. Agora passa por aqui que você encurta o caminho, e aí a gente consegue fazer com que aquela pessoa não passe pelas dores que nós passamos, e que chegue muito mais rápido no objetivo final. Eu vejo muito assim o papel do mentor. E isso vem diretamente também na área de vendas, viu, Dai? Porque quando a gente foca na transformação que a gente oferece, né, igual você comentou, pensar nas dores que a gente tinha antes de ser a persona transformada, fica muito mais fácil de você influenciar na vida da pessoa, ela sentir o desejo para comprar. Então, você para de querer vender e assume seu papel de transformar vidas. E todo negócio pode oferecer uma transformação. Então, é muito legal quando a gente começa a estudar esse porquê, porque eu acho que vai trazer muita clareza até no processo comercial. Perfeito. Vendemos resolução de problemas, né? Exatamente. Você tem que transformar a pessoa ali, você tem que trazer ela do problema para a luz, de alguma forma. Daí ela começa aqui falando sobre o que, o porquê, e o que, o como e o porquê. Então, ela começa falando primeiro sobre o porquê, né? Que esse círculo é de dentro para fora, falando que para você encontrar esse porquê, você precisa buscar um parceiro para esse processo de descoberta. É o ponto número 1 aí. Depois, você vai reunir histórias que fizeram diferença para você na sua vida, pelo menos 10 histórias. Número 3, vai compartilhar de forma a identificar temas e padrões dentro dessas duas histórias. E depois vai escrever, depois que você fizer todas as suas atividades, vai escrever o seu porquê num papel. E aí ela traz esse esquemazinho que a Jami tinha falado antes, que a gente vai trazer aqui uma lacuna, né? Falando qual que é a sua contribuição para a vida de outras pessoas no mundo. E aí vai ligar essa sentença de modo que, e aí você vai trazer a lacuna do impacto, né? A sua contribuição, o que você causa na vida dessas pessoas. E eu até fiz aqui o meu exemplo, que ficou resgatar a identidade de mulheres e amplificar suas vozes, de modo que inspirem outras mulheres a fazerem o mesmo, transformando suas famílias e o mundo. Que seria esse meu porquê, o que me motiva, né, a fazer o que eu faço. Quer trazer o seu e o meu? Pula. Eu vou ser sincera que eu tentei adaptar, como eu já tinha ali uma promessa muito forte, tentei adaptar para trazer para a minha realidade. Também legal. Ajudar outras, a minha contribuição é ajudar outras empreendedoras a estruturar seus negócios, a vender mais, a alavancar as vendas, a salvar mesmo, evitar dores no futuro. Legal, até porque a alavancagem de vendas traz essa prosperidade financeira, né? Essa parte financeira estável, e essa estabilidade permite que a gente realize os sonhos e esteja mais próximo das nossas famílias e vivamos mais felizes. Então, as nossas áreas são complementares, né? Então, e é o que a gente tem conversado, né, na discussão desse livro, que às vezes fala alavancar as vendas, mas de uma forma que a pessoa realmente, ela é feliz com o que ela está fazendo, ela assume o seu propósito, né? Porque uma empresa tem que ter um objetivo muito claro, porque senão você vai só trabalhar para pagar a conta, aí você vai ser infeliz. Sim, trabalhar com significado, né? Tendo esse porquê forte, realmente, aqui. Por isso que eu achei, sabe, tão difícil, igual eu comentei no começo, essa frase, porque a gente sabe o que a gente vai fazer, mas quando você passa a pensar fortemente ali no porquê, você vê que não é simplesmente o que você fazia. Tem algo a mais. Não é a atividade fim, né? Não é o que você faz. Não é ser mentora em vendas ou um profissional que atua nessa área.
tem um porquê muito mais forte, realmente de contribuição e de impacto social, que aí retoma aquela ideia que ela traz ali no início do livro sobre o que é propósito, né? O propósito é trabalhar uma força sua interior, mas de forma que essa força tem o poder de impactar quem está em volta de você. Então, é sempre de dentro para fora, realmente. Aí, aqui no ponto 2, a gente entra no como. Depois de identificar esse porquê, ela sugere que seriam as nossas forças, esse como, e a gente deveria colocar isso aqui em formato de verbos, como, por exemplo, assumo responsabilidades, termino o que começo. Então, vem muito para essa área aqui. Depois, o 3, que seria o contexto do como. Então, o contexto é que quando as coisas parecem estar dando errado, a gente olha para a parte que está indo bem, né? Como se fosse um exemplo genérico que explica um pouco melhor de que forma aquele ponto forte se expressa mesmo. E aí ela encerra essa parte aqui, falando que parece realmente difícil chegar ao porquê, apenas as atividades que esse autor propõe, e por isso a gente vai utilizar outras ferramentas para nos ajudar a chegar nesse porquê, porque o porquê é o propósito e é realmente a proposta aqui do livro. E daí ela traz o modelo de negócio pessoal, né, o Business Model do Tim Clark, que é aquele business canvas aplicado realmente ao modelo de negócios pessoal. Aí ela começa aqui fazendo a explicação do que significa Canvas, né, que é uma tela em branco ali que você pode preencher, e que quando a gente fala de negócios, a gente faz essa análise olhando para fora, para os clientes, e depois a gente volta para a parte interna da empresa. Mas quando a gente pensa nesse modelo de negócio pessoal, o caminho é inverso, né? Analise parte de dentro dos seus recursos principais, de quem você é, quais são seus interesses, habilidades, personalidade, e o que você possui, conhecimento, experiência, contatos e outros recursos tangíveis e intangíveis. Então, primeiro a gente faz essa análise de quem eu sou, para depois poder saber o que eu posso oferecer para as pessoas, que a ideia aqui é construir realmente um MVPzinho do que você pode contribuir para o mundo a partir dessas análises. O ponto de conexão com o propósito vem da relação entre quem você ajuda, clientes, como os ajuda, proposta de valor, e o que você faz, a atividade-chave. Então, para isso, a gente precisa refletir sobre, quem são seus clientes? E aí ela traz uma provocação que eu achei bem legal. Ela fala assim, eu gosto de pensar assim, se eu desaparecesse amanhã, quem sentiria a falta de mim ou dos meus serviços? E aí você vai fazer uma listinha de quem sentiria a falta de você. Eu fiz junto com ela, eu fui lendo e pensando nas pessoas que eu senti falta. Tanto no âmbito pessoal e profissional. E isso é legal, porque a gente vê que a gente não tem tantas barreiras assim para poder ser quem a gente é, sabe? De encontrar esse nosso lugar no mundo. Porque a lista é pequena, meu povo. Né? De quem são essas pessoas que realmente vão sentir falta de você? Quem são essas pessoas que você impacta ou que você tem um significado insubstituível na vida delas? Porque algumas pessoas até gostam de usar aquele exemplo assim, se você for demitido de uma empresa X, amanhã eles te substituem, ou seja, você é facilmente substituível. Mas tem algumas pessoas que não. Então, para quem é mãe, para os seus filhos, para o seu esposo, para os seus pais, para os seus irmãos, aquele núcleo familiar mais próximo, você é insubstituível. Então, é aquele buraquinho que vai ficar para sempre. Às vezes, você tem um parceiro ali de caminhada, né, empresarial, que se tornou muito mais do que um parceiro, né, se tornou um amigo. Então, talvez para aquela pessoa você realmente faça falta, mas para algumas outras, amanhã ele consegue te substituir. Então, a gente começa a olhar aqui também do âmbito do que realmente é importante. Quem são essas pessoas que eu preciso priorizar, sabe? Porque a gente, como empresária, a gente tem que se dividir muito, né, entre negócio, família, casa, filhos, para quem tem filhos, e a gente precisa, às vezes, rever essa lista das prioridades, sabe? Às vezes a gente está colocando tempo, energia demais em um projeto ou uma pessoa que, cara, não vai te trazer esse valor aqui que você teria se você investisse em alguém que você ama, por exemplo.
Então, a partir dessa lista, dessas pessoas, você pode extrair sua proposta de valor, que é basicamente aquilo que você entrega de forma única para os seus clientes. Então, esse motivo, eu até coloquei aqui esse diferencial, pelo qual os seus clientes não vão correndo atrás da concorrência e preferem você. Então, mesmo que você suba o valor, mesmo que a gente fala sobre fãs da marca, né? Se acontece algo que mancha a imagem da tua empresa, quem é que vai continuar com você? Porque sabe o profissional que você é. São essas pessoas, e é esse porquê que vai fazer com que elas fiquem ali com você. E aí ela fala que você pode, inclusive, perguntar diretamente para os seus clientes, né? O que é que vocês oferecem de especial para eles. E eu sempre gosto de incentivar minhas clientes na mentoria a fazerem isso. Não sabe? Pergunta. É tão simples, né? Você ir lá, abrir uma caixinha nos stories, você fazer um forms, chamar aquele cliente querido ali, e até o que não foi tão legal assim, para você saber o que você pode melhorar, e perguntar qual que foi a experiência, dentro da experiência, o que foi especial aqui para você? E ela até fala que a resposta nunca é individual, ele é sempre um blend, um mix, e vai muito além do ser o melhor, sabe? Tem até um professor em uma aula, uma vez que colocou lá no Google, diferencial qualidade das empresas, e aí eu lembro, assim, que eram milhões de empresas que usavam isso como diferencial de marca, e ele falando, gente, isso não é diferencial. Qualidade é o mínimo que se espera de uma empresa. Você não vai colocar isso na tua página, sabe? No teu site. Ser o melhor não é diferencial. Ser o número um, né, que a gente vê muito dentro do marketing, não é diferencial de marca. Não é o que faz você especial. Até porque amanhã mesmo pode surgir uma tecnologia nova, um profissional que apresente algo muito melhor do que você. E aí aquele diferencial se perdeu. Aí seu diferencial de empresa não existe mais. Então a gente precisa pensar naquilo que só você pode fazer, só você pode oferecer de diferente para o teu cliente final ali, que ele não vai encontrar em nenhum outro lugar, ou que o concorrente realmente não consiga copiar. Pode falando, Gemini. Né? Vou engatando. Estamos quietinha. Ô, Dai, só trazendo aqui um exemplo, voltando aqui nessa parte, sabe, da gente conversar, perguntar para os clientes. Outro dia eu estava num evento palestrando e teve uma pessoa que fez uma participação, um empresário que estava lá, ele tem um restaurante, ele atende nível regional, porque o restaurante dele é um diferencial e tal. E ele falou com os grandes pontos de crescimento da empresa dele foi quando ele cometeu algum erro. Por quê? Quando ele cometia o erro, ele chamava os clientes depois para ir no restaurante, sabe, um dia mais tranquilo, que não precisava pagar conta, nada, para ele realmente sentar com os clientes e falar como que eu posso corrigir isso que aconteceu. E ele diz que a maior parte se abre, conversa, ele disse que teve clientes que até chegou e falou, não, mas eu não quero de graça, eu quero pagar tudo, mas ele fala que essa conversa fez ele crescer, e hoje ele é destaque, então, assim, as pessoas da região vão no restaurante dele, então, assim, é muito legal, sabe, nós estarmos abertos para ouvir o que os clientes querem falar para a gente. Principalmente quando a gente pergunta, não são todos que vão te responder o que é positivo, mas o que é negativo vem. A pessoa fala, é minha oportunidade, e é nisso que a gente vai crescer. E para isso acontecer, exige um certo nível de maturidade, né? Muito. Porque nem todo mundo gosta de receber críticas e tudo mais. E, segundo, essa visão do crescimento a longo prazo. Porque se ele estivesse pensando ali só no lucro momentâneo, né, do dia a dia, poxa, vou chamar meus clientes aqui, vou fechar talvez meu restaurante para esse dia, ninguém vai pagar nada, estou tendo prejuízo. Sendo que ele não está tendo prejuízo, ele está fazendo um plantio ali para o futuro, pensando a longo prazo, né, de oferecer o melhor fruto, o melhor produto para os clientes finais. Sensacional. Sensacional a ideia, gostei muito. Então, depois que você fazer essa análise aqui com os seus clientes, ela traz mais um esqueminha aqui que a gente pode usar. Eu gostaria de, aí você vai colocar um verbo, depois você vai colocar as pessoas, então, aquela formulazinha que se usa muito no digital, né? Eu gostaria de ajudar,
transformar, resgatar, inspirar. Quem? Mulheres, homens, empresários, empresárias, por meio de. Aí você vai realmente descrever a atividade que você faz. Então, por meio do posicionamento, por meio das vendas, e aí sim você vai colocar essa tua atividade final. E é legal esse esquema aqui, que ele ajuda, inclusive, a gente a elaborar essas perguntas que a gente vai fazer para o teu cliente, ou a identificar o que mais se repete, né? Quais são esses padrões. Então, coloquei um exemplozinho aqui. Eu gostaria de ajudar mulheres a se reconectarem com quem são internamente, a se tornarem referências em suas áreas. Seria esse, abre aspas, diferencial que simplório, né? Que eu fiz aqui na hora de ler a atividade. Então, a gente pode colocar essa primeira versão e ir aprofundando, né? Até porque, conforme o livro vai avançando, ele vai mexendo muito com a gente, porque nós temos que retomar momentos prazerosos, momentos difíceis, e a gente consegue depois voltar e adaptar isso aqui. É só uma observação, Dai, quando a gente preenche essa frase, é muito importante que as pessoas, quem ainda não preencheu e estiver vendo esse vídeo depois, não fique preso a escrever algo bonito, a gente tem que sim, escrever algo que está no nosso coração, porque quando a gente realmente escreve o propósito nosso, a gente sente aquela famosa frase, sentir o coração quentinho, né? A gente sente uma alegria interna e fala, não, é isso mesmo, é o que me agrada e eu vou assumir esse propósito. Então, a pessoa tem que estar muito aberta mesmo, como você falou, a voltar em momentos difíceis, voltar em algo que trouxe alegria e colocar ali o que está no seu coração. E isso é legal também, Jami, porque ela vem incentivando você a construir pedaços do que vai formar, né? Vou colocar assim, peças de quebra-cabeça que a gente vai encaixando, mas que ainda não é a visão final. Então, a gente vai realmente tendo esse poder de rever algumas coisas conforme vai avançando aqui no livro. Eu ainda acho que na última página ela vai mandar a gente ler tudo de novo. E preencher novamente. Talvez, hein? Talvez. Ai, ai. E aí ela vem falando que então, é importante a gente fazer uma reflexão sobre o que é proposta de valor, não apenas a partir do que as outras pessoas, né, veem você, pensam de você, mas a partir da sua visão relacionada à sua história de vida, qualidades e paixões. Ou seja, a gente fazer essa construção a partir de uma visão integral, né, do outro e da gente mesmo, retomando aquele significado mesmo de propósito. E aí ela finaliza essa parte dessa ferramenta e a gente entra no Ikigai, que é uma filosofia de vida japonesa, que significa razão de viver, né? Ter uma vida integrada com a comunidade. Aí ela faz a apresentação e explica aqui que, embora ela tenha ido aqui atrás da origem do Ikigai, isso não é muito claro, não é muito, é meio nebuloso, mas mesmo assim a gente vai utilizar a metodologia, que é uma metodologia que eu acho fantástica. Não sei se vai dar para ver, mas são 4 círculos, onde em um tem a paixão, no outro missão, profissão e vocação. Então, aqui a gente vai escrever o que a gente ama, no que nós somos bons, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago para fazer. Ou seja, eu até brinco assim que empresa não é ONG, né? Uma coisa é você trabalhar de forma voluntária, ou você realmente abrir uma ONG, mas a gente tem que ter essa visão aqui do que você é bom em fazer, mas também como você pode tirar recursos financeiros ali para a sua própria sobrevivência, para você manter o seu trabalho, contribuindo para o mundo e trazer qualidade de vida realmente para a sua família. Aí, aqui dentro do Ikigai, ela vai trabalhar páginas, viu? Páginas aqui, mas na página 74, ela começa a provocação para você colocar coisas que você ama fazer, independentemente se você é bom, se dá dinheiro, se tem a ver, se não tem a ver com a sua profissão, você vai realmente só escrever livremente, fazer uma listinha aí do que você é bom, o que você ama, desculpa. Depois ela entra nas coisas que você é bom. Então, você vai lembrar de feedbacks que você recebeu da sua família, dos seus amigos, colegas. Então, entre aquela parte que a gente estava conversando anteriormente. Quais são aquelas coisas que as pessoas falam para você e que
muitas das vezes você ignora, você nem vê que você é tão bom assim, mas às vezes 3, 4, 5 pessoas já falaram a mesma coisa. Então, se 5 pessoas falaram a mesma coisa, é porque eu estou emitindo essa percepção, eu estou realmente gerando esse valor, né? E então você vai escrever essas coisas aqui. Depois você vai colocar coisas que o mundo precisa e você se interessa em ajudar. Então, se você recebesse muito dinheiro e fosse obrigada a destinar parte desse dinheiro para uma causa, qual causa você apoiaria? Qual causa seria? Eu acho essa atividade fantástica também, porque isso aqui vai orientar, vai trazer uma luz sobre as áreas nas quais você pode trabalhar e ser pago para também. E ela finaliza aqui no 4, coisas pelas quais sou pago ou poderia ser pago para fazer. Mesmo que você não seja pago hoje, né? Mas que você poderia receber por isso no futuro. E daí você vai fazer essa tua listinha também. E tendo esses 4 pontos do Ikigai preenchidos, aí o que a gente vai fazer? Vai trazer um parceiro, um amigo, novamente. Aqui, uma pessoa, inclusive, que nem te conheça tão bem, ela fala que você vai pedir para que a pessoa olhe esses pontos e diga para você qual que você acha que seria o propósito de vida dessa pessoa aqui que tem esses 4 pontos. E aí você vai ver essa visão de outras pessoas, mesmo que não te conheçam. Achei bem legal esse exercício e quero incentivar você que está assistindo a gravação, que está aqui com a gente, a fazer esse exercício aqui para ver, quem sabe, abre uma nova percepção, abre um diferencial que você pode utilizar na sua marca, algo que você pode realmente implementar dentro do seu negócio. Eu trabalho dentro da minha consultoria com uma metodologia bem parecida com essa Ikigai, que é o PhD, que quando você vai desenvolver um produto, você quer vir para o digital, aí primeiro você analisa paixão, o que você gosta de fazer, que é exatamente o que ela fala, habilidade, porque às vezes você gosta, mas você não tem uma habilidade em executar, em ensinar e tudo mais, e demanda, porque de nada adianta você amar algo, você ser bom, se não tem demanda. Então, assim, das 3, eu me identifiquei muito com essa, porque eu achei que é muito próxima. Que legal, não conhecia. E realmente é bem próximo do que é trazido aqui, né, dentro do livro. Uhum. Eu sempre falo assim, que quando a gente consegue enxergar várias pessoas que trazem metodologias parecidas, normalmente elas trilharam caminhos semelhantes, né, e chegaram a conclusões semelhantes. Uhum. Então, significa que a ferramenta é mais poderosa ainda, viu? Com certeza. Se 2, 3 pessoas chegarem à mesma conclusão, a gente precisa fazer. Depois ela traz aqui algumas perguntas de reflexão. Qual que é o seu propósito de vida? Mais uma vez, não sei se vocês lembram que no capítulo passado a gente já colocou essa primeira percepção e aqui ela traz de novo, para a gente já ir aprofundando essa percepção a partir das atividades que nós já executamos. Qual que é a importância disso para você? Né? O que você valoriza? Depois, o que você planeja fazer no futuro para caminhar no sentido desse propósito? Então, você vai desenhar essas ações futuras. E o que você já faz hoje nesse sentido? Então, aqui a gente entra no que, se a gente for olhar essa primeira pergunta, qual é o propósito, é o que, né? O que te motiva, o que te leva. Qual é a importância, a motivação, o seu porquê? E daí a gente entra num plano aqui. O que você planeja para o futuro é o ponto B, e o que você já faz hoje é o ponto A. Então, a gente vai construir essa ponte para chegar nessa área. E aí ela finaliza falando que é natural que a gente não tenha todas as respostas ainda para essas perguntas, mas que a gente vai trabalhar ao longo da vida nesses questionamentos aqui. Então, começa aqui no livro e não se encerra. Porque, né, a gente vai vendo, vai passando por novas experiências, às vezes uma experiência de forte impacto emocional muda a gente, e o nosso propósito muda, que ela falou lá no início, né, que esse propósito é mutável, ele não é permanente. E o que já sabemos sobre... E nós vamos dedicar aí, precisamos dedicar um tempo para reunir o que a gente já sabe sobre o nosso propósito e ter consciência do que ainda não temos claro, para que esse processo de desenvolvimento continue aí rolando, né, funcionando. Então, não se cobre por não ter todas as respostas neste momento, mas continue. E aí a gente entra aqui
sobre como o propósito se desenvolve ao longo da vida, nas nossas fases, infância, adolescência, vida adulta, na velhice. E ela inicia falando aqui sobre qual é a primeira pergunta que te vem à mente quando você está analisando o propósito ao longo da vida. Quando é que esse propósito começa a ser formado? E ela traz que na infância, já sabe, né, por pesquisas, né, científicas, que desde a infância a gente já recebe algumas influências que vão nos ajudar a identificar esse propósito no nosso futuro. E que brincar é uma atividade fundamental para nos dar propósito no futuro. Então, quando a gente é criança, a gente faz de conta, né? A gente pode ser tudo, não há limite. Você pode ser uma astronauta, você pode ser uma bailarina, você pode ser inúmeras coisas. E a gente precisa estimular, para você que tem filhos, estimular essas brincadeiras mesmo, para que essa criança, no futuro, realmente tenha uma noção e uma visão, ou um fundamentozinho de saber quem ela vai ser, naquilo que ela vai trabalhar. Que na infância também a gente desenvolve a capacidade de extrair o sentido das coisas e de autorregular nossas emoções e exercer seu protagonismo. Então, a gente está muito naquela emoção pura ainda, né? Quando sente alegria, é muita alegria. Quando sente raiva, é muita raiva, né? Abre o berreiro. Então, a gente está passando ainda por essa regulação emocional. A gente não tem muito controle ainda sobre isso. E que, nesse momento, alguns sparks podem ser identificados, que são aqueles interesses, aquelas aptidões que ela tinha falado no capítulo anterior. Depois, a gente entra na fase da adolescência, que é onde a gente começa a desenvolver a nossa empatia, pensamento abstrato, onde a gente pode descobrir mais aptidões, momento da gente fazer algumas atividades extracurriculares, são momentos onde nós podemos receber ajuda de mentores. Então, é mais um momento voltado muito para fora, para a sociedade, essas experiências de vida. A gente vai se afastando nesse momento mais do nosso núcleo familiar e vai se integrando mais à sociedade como um todo e desenvolvendo essas relações que serão tão importantes para a gente no futuro, né, no nosso trabalho. Depois entra a vida adulta, e aí ela separa a vida adulta aqui em algumas fases. A vida adulta dos 18 aos 29 anos, que é esse início da vida adulta aqui. E ela fala que apesar de algumas poucas pessoas conseguirem expressar um propósito de vida nessa fase, parece ser a etapa mais provável que isso aconteça. Então, a identidade se completa e começa a se assumir papéis sociais nessa fase. A gente começa a engajar em atividades sociais, a gente começa a refletir mais sobre os nossos valores. Então, às vezes a gente se cobra assim, meu Deus, eu vejo o pessoal, tô velha, tá, quantos anos? 25. Meu Deus, tô velha, quantos? 30 anos, 30 e poucos anos. E a verdade é que não existe momento perfeito ou idade avançada demais para que você não possa ir atrás desse propósito e descobrir para que você vê ao mundo, né? O que te motiva, quais são essas tuas forças. E que nessa fase aqui, 18 aos 29 anos, a galera está começando a integrar melhor essa fase, sabe? Mas ainda não está pré-definido. Porque quando a gente é adolescente, a gente acha assim, com 20 anos eu vou ter meu apartamento, minha casa, vou viajar para fora, é tudo muito fácil, né? A gente ainda está naquela fase onde tudo é possível. E aí, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai levando algumas pancadas da vida, a gente tende a ir para o outro extremo, tipo assim, não vou alcançar nada, estou velha demais, não adianta batalhar, e aí a gente sai de um extremo para o outro, e a gente precisa buscar essa autorregulação também, né, emocional, para que, nem tudo é tão fácil assim, mas também nada é impossível, posso alcançar qualquer coisa. Depois a vida adulta, ela entra aqui na meia-idade, que é dos 30 aos 60 anos, então a segunda fase da vida adulta ainda. E o índice de propósito costuma decrescer um pouco em relação à fase anterior, porque as pessoas se dão conta que não vão alcançar esses objetivos aí que elas tanto almejavam. Mas, que a gente conversou aqui, incentivo você que é o momento de você correr atrás mesmo. Quem tem um trabalho em que vê sentido e assume papéis sociais,
costuma se perceber com mais propósito de vida, né? Costuma viver melhor. Na terceira idade, que é após esses 60 anos aqui, esse índice de propósito costuma decrescer ainda mais. Então, os papéis sociais deixam de ser exercidos e, nessa etapa, um contato consistente com a família e a dedicação ao voluntariado pode ajudar essas pessoas a terem um sentido de vida. E como essa é a nossa visão? É um momento que decresce e era um momento que deveria crescer mais, porque é um momento que essas pessoas já têm muitas experiências de vida, têm muito a ensinar, é um momento que algumas pessoas já têm tempo, porque já estão aposentadas, então, gente, é um momento maravilhoso de contribuição social, de poder ensinar a família, ou em um projeto, falar para adolescentes, para jovens. Então, eu acredito assim, que pode ser visto não como a terceira idade, onde eu estou cansado, né, acabado, destruído, mas a idade em que eu tenho mais a contribuir, a idade mais linda da vida. Então, tudo parte do pressuposto de como a gente enxerga a vida. E se a gente consegue enxergá-la assim, a gente tem muito, muito a contribuir nessa fase. E é uma idade que eles se dedicam demais, viu, Dai? Eu já trabalhei em projetos de lançamento que era vendido infoproduto, era curso de idiomas para pessoas da terceira idade. E assim, eles pegavam até pelo fato de ter mais tempo e tudo mais, eles se dedicavam demais. Então, assim, você já trabalhou nessa área de idioma, você sabe a dificuldade que é. E eles se desenvolviam em um ano, assim, era impressionante você ver o resultado dentro de um ano. Mas eles abraçavam, eles mergulhavam ali de cabeça. Eu achava lindo de ver. Interessante também, Jami, porque às vezes é um público que é muito negligenciado dentro do marketing e de outras áreas. E é um super público potencial, como você está falando, um público que tem tempo para te trazer resultados tangíveis ali, para você fazer outras vendas, e um público também que já tem uma certa estabilidade financeira. Já tem uma certa estabilidade financeira. Então, já construíram sua vida, né? Então coloque aí nas suas notas aí, de repente é o público ideal para você. E aí ela termina aqui com a dica 7, que é o propósito que se desenvolve desde a infância até a maturidade. E a gente entra nos pilares que influenciam e influenciadores do nosso propósito de vida. Nessa primeira parte, ela traz um conceito, e na página 81, que eu achei bem bacana, que é do professor Damon e seus colegas pesquisadores Menon e Bronk, que diz, abre aspas, propósito é uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é ao mesmo tempo significativo para o eu e gera consequências no mundo além do eu. Então, intenção para alcançar algo que seja significativo e que gere consequências para o mundo. Então, essa aqui é a base do que é o propósito. E ela traz 5 pilares, que daí a gente começa a entrar realmente na metodologia proposta pela autora do livro. E nesses pilares a gente tem autoconhecimento, empatia, experimentação, visão de futuro e planejamento e sustentação. Então, dentro do autoconhecimento aqui, é algo que seja significativo para você, né, para o seu eu. Na empatia, é esse além do eu que ela falou, vai para fora, para o outro. Na experimentação, entre essas consequências que você vai gerar um mundo. Na visão de futuro e planejamento, entre a parte da intenção, integrada, integrando o pessoal e profissional, e na quinta, sustentação, que seja estável ao longo do tempo, esse legado que você vai gerar. E ela constrói aqui quais que são as atividades, dentro de cada pilar desse, nós vamos trabalhar várias atividades ao longo do livro, para que você chegue aí no final com esse desenvolvimento completo. Do autoconhecimento, a gente vai fazer essa análise do passado, presente e futuro, trazendo aquilo que a gente já conversou aqui, história de vida, personalidade, valores, personalidades, o legado que você quer deixar, então ela vai trazer propostas, né, atividades para tudo isso. Dentro de empatia, a gente vai aprender a lidar com o outro, vai aprender a lidar com dificuldades, né, de pessoas que têm personalidades opostas às nossas,
com pessoas, a lidar, ter mais empatia com pessoas que você conhece, mas não é muito fã, não vai muito com a cara. E vamos olhar aí as necessidades que o mundo tem para saber quais delas mexem conosco e com quais delas nós vamos trabalhar. E é interessante essa parte aqui de personalidade, que quando eu trabalho mesmo com arquétipos, eu tenho ali minha pontuação, como qualquer outra pessoa, e as pontuações mais baixas que eu tenho são as que eu tenho mais dificuldade, inclusive, de produzir material. Então, quando eu pego um cliente que está no extremo oposto da minha personalidade, é desafiador a gente trabalhar. E aqui é legal a gente fazer essa análise para saber, esse cliente é um cliente que eu quero trabalhar com, ou é um perfil de cliente que eu não quero trabalhar? Porque a gente pode fazer essa escolha, né, de forma consciente. A gente pode ter esse perfil de cliente. Eu quero trabalhar com perfil A, B e C. E não quero trabalhar com perfil D, E e F, porque demanda muita energia, eu preciso de muitos recursos, às vezes preciso de mais funcionários trabalhando para aquele cliente ali, então o valor, o lucro, né, que eu tenho sobre aquele cliente é menor do que sobre o cliente que me dá menos trabalho e exige menos da minha empresa. Então, nesse momento aqui da empatia, você já vai ser capaz de entender quem é e o que tem para contribuir, assim como quais necessidades externas atraem você, para você poder apoiar. Depois entra na experimentação, que aí sim é o MVP, que é a parte que você vai começar a testar esse algo aqui que você já encontrou a partir desses 2 pontos iniciais, de forma pequena, mas que seja ainda relevante para você ter algum resultado ali e entender se aquilo realmente é o que você quer trabalhar com ou se você se equivocou. E aí ela fala aqui que a gente vai fazer o check da realidade. Achei maravilhoso isso aqui. Então, check do planejamento, do papel, da visão, check da realidade. Vamos ver se isso aqui está funcionando mesmo, se vai dar certo. E ela até traz aqui uma experiência pessoal que ela teve, que ela queria contribuir para um público, então ela tinha a ideia de contribuir para o desenvolvimento de jovens do ensino médio, e aí ela fez um trabalho voluntário, um treinamento de 3 horas, e ela disse que fez lá e viu que não dava conta da energia desse pessoal, dos jovens, e aí ela já mudou de ideia e ela falou que, não, eu entendi que o público, os jovens mais velhos aqui, seriam as pessoas que ela queria trabalhar, porque tinha uma energia mais autogerenciável. E achei isso aqui interessante, porque eu passei por esse mesmo processo. Quando eu era adolescente, eu queria muito fotografar, achava o máximo e tudo mais. Fiz matéria na faculdade, nessa área, mas eu fui fazer um teste, assim, de trabalhar em alguns eventos e eu, definitivamente, isso aqui não é para mim. Tipo, é maravilhoso como um hobby, mas não como uma profissão. Então, muitas das vezes a gente fica idealizando, né? Nossa, mas se eu pudesse, eu faria não sei o quê, não sei o quê. Vai lá e faz um teste. Sabe, vai lá e faz um trabalho voluntariado, porque às vezes você vai ver que não é nada daquilo que você pensou e você vai conseguir alcançar essa visão antes de investir naquilo. Então, às vezes você faz cursos, treinamentos para depois ir para a prática. Vai lá e vai para a prática como assistente primeiro, sabe? Para depois investir financeiramente. Tempo e recurso, né? Tempo e recurso, super. Aí, com essa visão aqui, eu coloquei até uma frase que eu gosto muito daquele livro Roube como Artista, do Austin Kleon, que diz: nada é mais paralisante do que a ideia de possibilidades ilimitadas. A melhor maneira de superar o bloqueio criativo é simplesmente colocar algumas restrições em si mesmo. Então, quando a gente tem esse mundo de possibilidades, eu posso fazer tudo, isso também nos paralisa. Porque o nosso cérebro, ele está sempre em busca de economizar energia. Então, é importante que a gente coloque a cerquinha, sabe, delimite também até onde a gente vai, para que a gente possa fazer o melhor gerenciamento, como a Jamile falou, desse tempo, desses recursos que a gente tem, que são finitos, né? Não são infinitos, que a gente precisa escolher realmente quais são as batalhas que a gente quer lutar. Depois entra na visão de futuro e planejamento. Então, fiz o MVP, deu certo, é isso mesmo. Então, agora eu vou realmente construir um plano mais robusto para conseguir executar e alcançar o que eu quero. Então, essa rota de ação para o futuro vai ser um mapa. Esse mapa vai ser mais amplo,
para que possa dar espaço para as mudanças da vida, mas o seu projeto de vida, o primeiro passo precisa ser extremamente detalhado, que é para que viabilize ali, que você esteja bem preparado na implantação dele. Então, poxa, eu tenho uma visão daqui 5 anos. Pode ser uma visão não tão bem detalhada, mas os próximos 3 meses precisa ser bem detalhado para que você realmente consiga implementar isso. E, por último, não menos importante, entra o pilar de sustentação, que é o método para você aprender a gerir o seu tempo, minha querida. Diversas estratégias para você selecionar aquelas que mais poderão ajudá-lo a se manter no caminho. E aqui você vai incluir rituais de rotina, pessoas que podem te apoiar, ações de autocuidado, recursos úteis para garantir que você permaneça na sua trajetória, garantir que você se mantenha consciente e ativo, mesmo depois de terminar de ler o livro. Achei sensacional essa parte de sustentação. Eu gostei da frase que ela colocou, vai ser divertido em seguir. Ai, gente, não assustei. Exatamente. E é legal porque, assim, quantas coisas a gente lê, a gente vê, a gente vai todo empolgadão, né, lá, inicia fazendo, e daqui, sei lá, 30 dias você já largou o negócio de mão. Uhum. E como é importante a gente colocar esse pilar aqui de sustentação, não só nessa metodologia, mas em toda metodologia que a gente for executar. Por quanto tempo eu vou fazer isso? Eu tenho que me manter firme nisso aqui, 3 meses, depois eu vou pegar e vou sentar e vou reavaliar. Quem é que vai estar do meu lado para quando eu desanimar, falar, bora, tipo assim, me carregar nas costas se preciso for? Quais que são as atividades que vão promover esse meu autocuidado? Qual que é aquele momento que eu vou ter com a família? Qual que é aquele momento que eu vou ter para mim mesma, né? Para cuidar de mim, para relaxar, para me jogar no sofá, assistir um bom filme de pijama e comendo pipoca. Esses momentos também são importantes, porque eles renovam as nossas energias para que a gente continue trabalhando ali no dia a dia, matando quantos leões forem necessários, figurativamente, para a gente continuar nessa nossa jornada. E aqui ela termina falando sobre a importância de combinação e reflexão, e para facilitar que você se dê conta de todo esse processo que está percorrendo, a gente vai amarrar esses principais elementos para definir o seu propósito em um Canva, um modelo integrado. E aí ela traz aqui o Canvas de desenvolvimento de propósito, que é a metodologia dela, que achei o máximo, porque a gente vê aquele Canvas quadradão, né, geralmente, e a dela, gente, é um barquinho. É um barquinho para o sol. E achei linda, assim, a metodologia que ela desenvolveu, porque ela fala que o canvas do propósito que ela desenvolveu é de um barco em direção ao sol. Ela associa o propósito a uma luz que guia esse barco em mar aberto. Aí ela traz então uma frase aqui de Moran, que diz que sem propósito, os indivíduos são como barcos salva-vidas indo aonde o vento cultural soprar. Então, sem essa motivação, sem esse porquê, você vai na onda de todo mundo. Qualquer pessoa te arrasta, qualquer movimento te arrasta. Um dia você é do time A, amanhã você já é do time B, daqui a pouco é do time C. Você não tem consistência, porque você mesmo não sabe para onde você está indo. Aí, nesse Canvas, ela propõe que o propósito é essa luz que nos guia, que é o sol. O barco é o nosso meio de realizar a nossa trajetória, ou seja, são nossos projetos. Nesse barco, a gente tem a popa, que é a parte traseira, que é o que nos motiva, é de onde a gente parte para navegar. E na proa, a parte dianteira, é a quem vamos servir. O barqueiro somos nós, quem toma as decisões e que tem as forças necessárias para fazer a jornada. O mar é o contexto em que vivemos, que pode estar mais turbulento em alguns momentos e mais seremos em outros. É a vida. E a história de vida é representada pelas águas passadas na trajetória deste barco. É o que nos trouxe até aqui, nossos aprendizados. Os remos são nossos recursos para se movimentar. São nossa rede de apoio, nossas reservas financeiras, crenças, valores que nos dão forças para irmos adiante. Gente, linda, poético. Achei perfeito.
E aí ela vai falar aqui sobre quais são esses elementos que vão sustentar essa metodologia, esses elementos conceituais, que são a singularidade, o altruísmo, a implementação e a intenção futura. Que aí ela coloca aqui a mesma metodologia do Baco, e aqui são os pilares. A singularidade é o seu motivo, as forças que virão a partir do resgate da tua história de vida. O altruísmo é a quem você vai servir, as pessoas, causas pelas quais você se interessa. A implementação são os serviços que você vai prestar. E a intenção futura é a própria declaração do propósito, é o teu direcionador, o que vai te guiar. E assim, a gente finaliza o capítulo 2 com esses pilares aqui. A gente ia trabalhar hoje o início do 3 já, mas eu e a Jamília, a gente conversou e a gente achou por bem fazer o 3 de forma mais completa, a partir do nosso próximo encontro. É isso, o que você achou? Gente, estou encantada. A tendência agora é melhorar, né, Dai? Você agora vai colocar a mão na massa. Sim, a partir aqui do capítulo 3, agora vão começar essas atividades que ela propôs aí, dentro daquelas 5 etapas, né, do autoconhecimento, até a gente chegar realmente ao ponto final ali de implementação e manutenção disso. É isso. Muito obrigada para você que participou aqui. Espero você na próxima semana, próxima quinta, às 8 horas, aqui para a gente discutir o capítulo 3. Quem está participando do grupo do WhatsApp ainda, a gente vai deixar na descrição, né, o link para estar participando, aí consegue participar com a gente ao vivo, e dos próximos livros também. Perfeito. Então, se você quiser entrar no nosso grupo, clique aqui embaixo e nos vemos na próxima quinta-feira. Beijo. Tchau.